receber o diagnóstico de lipedema, muitas pessoas logo pensam na cirurgia plástica por ser uma solução rápida na melhora dos sintomas e principalmente na melhora das queixas estéticas. Por isso hoje eu vou compartilhar com você nesse vídeo as informações mais importantes sobre a cirurgia plástica no lipedema. Os resultados, preparação, cuidados, complicações e acima de tudo como que você pode ajudar no sucesso da sua cirurgia. Bem-vindos, eu sou Juliana Oliveira, sou fisioterapeuta e nutricionista e também fui diagnosticada com lipedema. Eu vou procurar responder aqui nesse vídeo as dúvidas que eu mais recebo sobre a cirurgia plástica no lipedema, que são, primeiro, a cirurgia é a melhor opção de tratamento? Segundo, como são os resultados? Terceiro, como é a recuperação da cirurgia? Quais são as complicações que podem haver? Quarto, os cuidados na escolha do seu cirurgião ou cirurgiã. Então vamos à primeira pergunta. A cirurgia é a melhor opção de tratamento? Primeiro, antes de mais nada, eu vou reforçar o que eu já venho falando aqui há pelo menos 5 anos no canal. Se você vai fazer uma cirurgia plástica, você precisa preparar o seu organismo para isso. A minha especialidade é tratar complicações de cirurgias plásticas e durante esses 16 anos de prática clínica acompanhando os pacientes, eu vejo com muita clareza como a recuperação, o processo de cicatrização é muito melhor e mais tranquilo se você ajuda o seu organismo com estratégias na alimentação, com pressão correta e tratamentos terapêuticos apropriados na condução do processo cicatricial. Só que no lipedema, pelas características, sintomas e manifestações da doença, esse preparo ele tem que ser obrigatório. Se o seu cirurgião ou cirurgiã é realmente especializado em lipedema, ele vai te orientar a fazer o chamado tratamento conservador antes da cirurgia. E o que é esse tratamento conservador? Sabe o conjunto de abordagens que eu falei nos vídeos anteriores para tratar e controlar os sintomas do lipedema? É exatamente isso. Se você ainda não assistiu sobre essas abordagens, eu fiz uma videoaula completa explicando em detalhes tudo o que você precisa entender sobre a doença e sobre esse tratamento conservador no lipedema. Eu vou deixar o link aqui fixado nos comentários para que você possa assistir. Se você não encontrar esse link, é porque a aula já saiu do ar, ela vai ficar disponível só por um período de tempo limitado. Bom, quando o assunto é diminuir a gordura depositada em excesso nos casos do lipedema, a cirurgia plástica ela pode de fato ser a opção mais eficaz para resultados mais visíveis e significativos. Isso porque o lipedema ele se manifesta de diferentes maneiras em cada pessoa. Embora as abordagens integrativas, o tratamento melhorem os sintomas de dor e em alguns casos podem até oferecer uma melhora, diminuição do inchaço, melhora estética, para outras pessoas essas medidas podem não ser suficientes para ter de fato uma redução significativa da gordura na região onde há o lipedema. Nesses casos, a cirurgia plástica ela é muito bem indicada e traz uma solução realmente para diminuição da gordura e até para melhora de alguns sintomas. E como que são os resultados? O resultado final da cirurgia vai depender de alguns fatores também. A técnica cirúrgica utilizada, a habilidade e experiência do cirurgião ou cirurgiã em cirurgias específicas para o lipedema. Quanto mais avançado o estágio que você tem do lipedema, mais cuidados são necessários para um bom resultado final. E muitas vezes vai haver necessidade do acompanhamento de um cirurgião vascular também. Existem técnicas que vão ser utilizadas para evitar que a área, por exemplo, da lipoaspiração seja muito danificada, preservando ao máximo os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, como, por exemplo, o uso de infiltrado anestésico tumescente, a lipo a laser ou a técnica WAL, que vem de Water Assisted Liposuction, que é uma técnica que vai lançar jatos d'água para quebrar a gordura, facilitando a aspiração pela cânula depois. As técnicas elas vão influenciar no tempo de resultado e também na recuperação. Segundo fator, a condução do processo cicatricial. Logo depois da cirurgia, começa o processo cicatricial e é nesse momento que o nosso organismo pode responder de formas diferentes.
Se você se preparou muito bem para a cirurgia, forneceu todos os nutrientes necessários para que o seu sistema imune, que é o sistema de defesa, agisse muito bem nesse momento, o primeiro passo em relação ao sucesso foi dado. Agora entra o papel fundamental do profissional que vai conduzir o seu pós-operatório, controlando todas as respostas da intervenção cirúrgica. Nesse momento, muitas técnicas são necessárias para o controle do inchaço, da dor, podendo ser utilizado, por exemplo, o tape, técnicas e acessórios de compressão, exercícios terapêuticos, técnicas de mobilizações manuais e, entre elas, inclusive, a drenagem linfática. Por isso, o profissional que vai conduzir o seu processo cicatricial também precisa ter muito conhecimento e habilidade. Tudo isso influencia o resultado final da sua cirurgia, porque caso haja complicações, elas precisam ser tratadas. E por isso a gente entra agora na terceira pergunta. Quais são as complicações? As complicações que eu vejo acontecer com mais frequência são a formação de seroma. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal explicando o que é o seroma, como que ele se forma. O seroma ele pode ser controlado principalmente usando uma compressão correta, consumo adequado de proteínas e alimentos que controlam todo o processo inflamatório. Em alguns casos, os cirurgiões eles podem ter a necessidade de fazer a punção desse seroma também. As fibroses também precisam ser abordadas, eu já fiz vários outros vídeos aqui falando sobre as fibroses e o seu tratamento, mas o principal é que o tratamento ele não pode ser agressivo, ele não pode te gerar nenhum tipo de dor ou desconforto. E em alguns casos raros, pode haver um processo de desvitalização tecidual por uma menor oxigenação, ou seja, a chegada de sangue nesses tecidos, que podem ser tratadas com ozonioterapia, uso de LED ou laser, ou até mesmo sessões de câmara hiperbárica. É importante a detecção desses sinais logo no início para que o tratamento seja iniciado o quanto antes, evitando a morte desse tecido, que é a necrose tecidual. Para evitar a formação de trombos ou trombose venosa, a deambulação precoce, o uso de anticoagulantes que vão ser prescritos pelo seu médico, também vai ser muito importante. No caso da avaliação anterior da cirurgia, eu gosto sempre de verificar os níveis de homocisteína das minhas pacientes e outros marcadores inflamatórios que podem nos alertar para ajustes que devem ser feitos antes do procedimento. Qual o tempo necessário para a recuperação? Se todos esses cuidados forem tomados, geralmente em 1 mês após a cirurgia, a recuperação ela já está bem encaminhada. Mas o uso de meias e acessórios de compressão, eles podem ser necessários por um período maior de tempo, em média 2, 3 meses. E depois desse período você vai só retornar mesmo com o uso dos acessórios como rotina para o tratamento do controle do lipedema, ou seja, tudo que você aprende fazendo o tratamento conservador. E por fim, a cirurgia ela pode deixar alguma sequela? E para responder essa pergunta, eu entro também na questão da escolha do seu cirurgião ou cirurgião. Dependendo de como foi realizada a técnica cirúrgica, se houver a lesão de algumas estruturas do sistema linfático, como os vasos coletores, por exemplo, eles não vão se reconstruir novamente depois. E isso pode gerar uma consequência que é o maior acúmulo de líquidos no membro, denominado linfedema. Por isso, a escolha do profissional que vai realizar a sua cirurgia é tão importante, porque uma sequela assim não tem reversão. Então, procure referências sobre cirurgiões com ampla experiência em cirurgias específicas para lipedema, converse com outros pacientes que já realizaram a cirurgia e na consulta procure ter uma conversa muito franca, transparente com o seu cirurgião sobre os riscos, a técnica cirúrgica que vai ser empregada, se ele te orienta a realizar toda essa preparação através do controle dos sintomas com a alimentação adequada, para que você possa ir bem preparado para a cirurgia. Bom, eu espero ter conseguido esclarecer aqui as principais dúvidas nesse vídeo. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa aqui um comentário que eu vou fazer outros vídeos para responder. Você conhece outras mulheres que estão buscando viver melhor com lipedema também? Compartilhe esse vídeo com elas. Obrigada por ficar comigo aqui até o final e nos vemos no próximo. Tchau!